Eu sei que muitas pessoas pensam que para escolher uma matéria para a segunda fase, você precisa achar uma que seja mais fácil ou que tenha menos peça. Mas eu vou te contar que isso é a maior mentira do mundo, porque não existe matéria mais fácil e muito menos a que tem menos peça para fazer. E aí, meus futuros advogados, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, o intuito desse vídeo é te ajudar a escolher uma matéria para fazer a segunda fase na prova da OAB. Se teve uma coisa que me pegou de surpresa quando eu fui fazer a minha inscrição para a OAB, foi descobrir que eu precisava, logo de cara, escolher uma matéria para fazer a segunda fase. Eu já sabia qual matéria eu queria fazer, eu já tinha pensado nisso com muita antecedência, mas eu sei que tem gente que não sabe que você já escolhe essa matéria ali na hora da inscrição e aí acaba escolhendo qualquer matéria. E eu quero aproveitar que as inscrições do Exame 40 abriram ontem, do dia 8 de janeiro, para te ajudar a escolher a sua matéria para a segunda fase. Então vem comigo. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, calma aí que eu vou te explicar. A prova da ordem é dividida em duas fases. A primeira fase é objetiva, com 80 questões e 20 matérias. E a segunda fase é dissertativa, onde você tem questões e uma peça prática profissional. Para fazer a segunda fase, você escolhe uma matéria, então você não faz várias matérias, você escolhe só uma. E dentre as opções, a FGV te libera direito penal, trabalhista, civil, administrativo, constitucional, tributário e empresarial. Ou seja, são muitas opções. Calma que eu vou te ensinar a escolher a melhor para você. Mas antes de te contar como escolher a matéria, eu quero que você vá aqui embaixo nos comentários e coloque qual matéria você escolheria. E depois das nossas dicas, eu quero que você volte e coloque qual matéria você escolheu. Eu sei que muitas pessoas pensam que para escolher uma matéria para a segunda fase, você precisa achar uma que seja mais fácil ou que tenha menos peça. Mas eu vou te contar que isso é a maior mentira do mundo, porque não existe matéria mais fácil e muito menos a que tem menos peça para fazer. Eu, por exemplo, fiz Direito Civil e todo mundo falou que eu tava maluca porque era 1 zilhão de peças. Mas pra ser bem sincera, eu precisava saber apenas 3 bases e depois eu conseguia facilmente completar com o que estava dentro do CPC. Então, acabou que eu não tinha tanta peça assim. A primeira coisa que você vai fazer na hora de escolher a sua matéria para a segunda fase é levar em consideração aquela experiência que você já tem, seja de estágio ou seja de faculdade, do que for. Querendo ou não, a sua experiência já te dá alguns pontos na hora de prestar a segunda fase, porque você já vai saber fundamentar melhor, já vai saber o que fazer em cada caso, ou já vai saber até mexer melhor no vade-mecum, então tudo isso te ajuda no dia da prova. No meu caso, eu trabalho com direito empresarial, mas eu não tive coragem de colocar direito empresarial, porque antes eu olhei a prova, e inclusive essa é a nossa segunda dica. A segunda dica é você conhecer as provas. Entre no site da FGV e procure pelo caderno de cada matéria e dê uma olhada no nível das questões. Veja se você conseguiria responder. Isso já te ajuda muito, porque você já sabe mais ou menos o que esperar. Eu olhei tanto a prova de direito civil quanto a prova de empresarial, porque eu sabia que as outras eu não ia conseguir mesmo, eu não sabia era nada, eu ia ter que aprender tudo do zero. Então eu dei uma olhada naquilo que eu já sabia, direito civil e direito empresarial. E direito empresarial era super específico e eu não tive muita coragem de colocar, então eu preferi partir pro lado do civil mesmo. Antes de te contar a última estratégia de como fazer para encontrar a matéria para sua segunda fase, eu quero que você deixe um curtir, porque isso nos ajuda muito. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é muito bom e entrega para mais pessoas. Por último, mas não menos importante, você deve levar em consideração a matéria que você mais gosta na faculdade. Pode ser que você termine todo esse processo odiando a matéria? Pode ser, mas fica muito mais fácil quando você já gosta dela. No meu caso, se tem uma matéria que eu odeio, essa matéria é direito trabalhista. Eu tenho facilidade, mas eu odeio essa matéria. E não ia adiantar eu ficar ali tentando estudar uma matéria que eu não gosto, só porque ela teoricamente é mais fácil. Eu preferi partir para aquela que aos olhos dos outros era mais difícil, mas que para mim era mais fácil e mais prazeroso de estudar. Eu realmente já sabia a parte de direito civil, eu precisava apenas fazer a prova e entender ali como a sistemática funcionava. Então vamos recapitular alguns pontos importantes do vídeo de hoje. Na hora de escolher a matéria para a sua segunda fase, leve em consideração 3 coisas. A primeira, as suas experiências, seja de faculdade, seja de estágio, o que for. A segunda é conhecer a prova. Então entre no site da FGV, aproveite que essas provas estão lá de graça e veja qual o nível das questões, veja qual você se dá melhor e qual você tem mais afinidade. E por último, escolha uma matéria que você já gosta na faculdade, porque você vai ficar estudando ela por um tempo e se você não gosta, aquele estudo pode ficar muito chato e muito maçante.
Eu não quero que você acredite nessa história de que existe uma matéria mais fácil e uma matéria com menos peças para a segunda fase. Você tem que escolher aquilo que é melhor para você. Não adianta nada você escolher uma matéria só porque ela é teoricamente mais fácil, se para você ela não faz sentido, se você não conhece, se você não tem afinidade, porque você vai precisar aprender ela toda do zero e agora você não tem tempo para isso. Você tem que focar na prática e não em aprender uma matéria toda do zero. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e se ajudou, eu quero que você comente aqui embaixo e não esqueça de deixar o nosso curtir. Caso você não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Um beijo e até o próximo!